A paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Filho do único e soberano Deus, o Criador do céu e da terra e de todos os seres viventes. Queridos irmãos, eu estou aqui no meu intervalo do meu RF, no meu emprego, e quero vos contar essa experiência que eu passei já faz um tempo. Eu acho que 1 mês e meio que eu tive essa experiência em sonho, né? Eu estava dormindo, né, como eu já falei, e eu tive essa experiência começando assim. Eu apareci no meio no meio de uma rua do Brasil, tá? E já estávamos em guerra e o exército brasileiro já havia convocado milhares de pessoas para ir para uma tal guerra. E eu estava numa calçada olhando para a rua e vendo tipo alguns militares passando, soldados novos, gente velha, passando nessa direção aqui, ó, daqui para cá. Tipo como a gente vai no desfile, passando diversas tropas. E estava passando assim, essas tropas passando, indo na direção do ponto da guerra. E quem estava falando ali era uma voz, né? Eu não consegui identificar de quem era a voz, mas essa voz estava falando comigo. E assim que começou o sonho, a voz falou: isso aqui é guerra, e vinha tudo no meu entendimento, né? Que o Brasil que estava em guerra, que já haviam convocado a população, tá? Os reservistas, os que serviram, como eu que servi, eu também tinha sido convocado. E eu vi pessoas também, pessoas civis que trabalhavam com certas profissões. Tanto é que na cena lá eu vi uma senhora que era uma enfermeira. E ela ficou tão apavorada, que ela fez as suas necessidades nas calças. Beleza. Aí, essa voz que falava comigo, que eu reconheço, eu sei que era uma coisa boa, né? Não que eu entendia quem era que estava falando diretamente, a pessoa que estava falando comigo. Não sei se era o Pai, se era o Filho, se era o Espírito Santo, se era um anjo, não sei. Mas eu sabia que era uma coisa boa, que estava me passando uma informação, que eu já tive experiência com essa voz. Aí a voz falou assim: tá vendo essa tropa aqui passando? Né? Esse dali vai morrer. Antes disso, eu vi os soldados jovens que gostam de exército, né? Que gostam, igual eu que gostava, hoje eu não, né? Entre aspas, eu falo que não gosto, mas gosto sim, porque eu servi, fui o melhor soldado, mas não ganhei o prêmio, melhor atirador combatente, mas não ganhei o prêmio, por causa de perseguições, mas já passou, servi em 2005. E tinha uns soldados fazendo assim, ó, voltei, é guerra, assim, comemorando, vindo na minha direção como se eu fosse uma câmera, e eles fazendo assim na frente da câmera, estamos em guerra, comemorando, e continuando a sua direção junto à tropa, né? Muitos jovens, né, que serviram, que saíram há pouco tempo, que tinham sido convocados a estar na guerra, todo mundo equipado, armas, todo mundo certinho, todo mundo com as armas necessárias para uma guerra mesmo, capacete, tudo certinho. E eu sabia que o clima era de guerra mesmo, contra alguém. Eu não fiquei sabendo qual seria o país, tá? Contra quem. Aí, essa voz que falava comigo, falava assim: tá vendo aquele jovem ali, ó? Falava assim mesmo: se ele vai morrer, aquele dali vai morrer, aquele dali vai morrer, um apontando: aquele dali vai morrer, aquele dali vai morrer. E eu angustiado no sonho já, né? Aí essa voz falou comigo assim: você está aqui, você vai ser convocado, você vai estar na guerra, né? E eu quero colocar aqui um ponto aqui. Eu tenho sonho de eu sendo convocado desde 2018, quando eu morava sozinho ainda. Tá? Eu tenho sonho sendo convocado às forças militares novamente desde 2018. Então não é de agora. Então eu não estou enganado. E é por isso que eu não abri uma igreja ainda, porque o Senhor já falou que eu serei convocado para uma guerra. Então eu tenho que aguardar o tempo do Senhor. Ele pode mudar? Pode, né? Mas por enquanto seja feita a vontade dele. E essa voz falou comigo assim: você está aqui na guerra é para ganhar alma, é para falar do meu amor
e para ganhar almas. Aí beleza, eu comecei a andar na direção, pela calçada da tropa, né? Aí eu cheguei numa certa parte que parecia que era uma rua virando à esquerda, e tinha soldados ali sentados também, muitos soldados tristes. Aí eu cheguei perto de um abençoado que estava de costas para mim, né? E ele olhou para mim e começou a falar algumas coisas que eu não lembro. E para testificar, isso aqui já é quase o final do sonho, para testificar, porque eu estava vendo ali tudo, né? Eu sentia que realmente o Brasil estava em guerra, já haviam sido convocados soldados e muita pessoa civil. Veio um soldado, que era um profeta do Senhor, que tinha sido convocado também, irmãos. Ele foi tomado no poder do Espírito Santo. Ele veio para cima de mim, falando em línguas estranhas e profetizando, falando comigo que eu estava lá, que eu não me lembro todas as palavras que ele falou, que eu estava lá, que era para ganhar alma e que era o Senhor que estava falando comigo. Tremendo. E quando ele acabou de falar comigo, eu sabia que era o Senhor que havia tomado ele, eu não tinha nenhuma sombra de dúvida que o Senhor tinha tomado ele pelo Espírito Santo para falar comigo dentro do sonho, para que eu não ficasse com dúvidas, né? E assim, quando ele acabou de falar, eu acordei, do coração acelerado, suado, porque eu tinha certeza que eu estava lá. Então sim, o Brasil vai entrar numa guerra. O Brasil vai entrar numa guerra a qualquer momento. Então assim, meus irmãos, estejam prontos, preparados, orando, jejuando, buscando a face do Senhor. Se porventura tiver que bater as botas, vai bater com Cristo. A realidade é essa. Mateus capítulo 24, versículo 6. Não tenham medo quando ouvirem o barulho de batalhas ou notícias de guerra. Tudo isso vai acontecer, mas ainda não será o fim. Uma nação vai guerrear contra outra, e um país atacará outro. Em vários lugares haverá falta de alimentos e tremores de terra. Essas coisas serão como as primeiras dores de parto. O Senhor Jesus já falou para alguns dos profetas, dos nossos irmãos, que as dores de parto vai se iniciar. E nós vamos entrar nas dores de parto, né? E vamos ver essas coisas acontecendo, como já está acontecendo em outros países. Nós vamos ver aqui também. O Senhor pode mudar? Pode, mas no momento, infelizmente, é isso que vai acontecer. No poderoso nome de Jesus, infelizmente, é isso que vai acontecer. Amém? Então, Deus abençoe a todos no nome do Senhor Jesus, né? No livro de Joel, capítulo 2, 28, fala que a gente, pelo poder de Deus, derramado o Espírito Santo em nós temos sonhos e visões, né? Os moços terão sonhos, os jovens terão visões, né? Antes que venha o terrível e grandioso dia do Senhor. Só para testificar, vai haver sim uma guerra no Brasil, muita gente será convocada. Pode não acontecer, porque Deus ele pode mudar de ideia sim. Na cidade de Nínive ele mudou de ideia, né? Mas o povo ali se arrependeu, desde o rei até os animais, ficaram um dia sem comer no arrependimento. Deus mudou de ideia. Mas será que a nação brasileira vai se arrepender? Eu deixo aí com vocês essa pergunta. Que Deus abençoe a todos no nome de Jesus.